Você sente a presença de Deus na sua vida neste dia. Deixa Ele tocar seu coração, sua estrutura. Deixa Ele renovar suas forças, sua esperança. Ele é quem cuida de você. Ele sabe trabalhar nas questões que você de repente olha e diz: Deus, parece impossível. Busca, clama, entra na presença dEle. Diga a Ele o quanto você deseja. Mais da presença dEle. Diga a Ele o quanto você deseja. Não importa a multidão, nós precisamos da glória dEle sobre nós. Precisamos da presença dEle em nós. Olha pra mim, olha pra mim, meu Senhor, olha pra mim. Eu preciso do teu. Preciso do teu. Olha pra mim. Olha pra mim. Oh, bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Vamos continuar na presença do Rei. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos continuar na presença de Cristo Jesus, adorando a Ele. Nós vamos adorar o Senhor com mais 2 canções. Depois nós já vamos ler a palavra e levantamos a voz em oração, porque sabemos que Ele é fiel em todo o tempo. Ele é fiel. Jesus é bom. Jesus é incrível. Jesus é maravilhoso. Cheio com força, graça, consolo em cada caso. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve e atende. É fiel, eu não me esqueci. Vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não fala, pra salvar o povo, entra até quem formar. É poderoso, quando anjo pra me guardar. Não tem tempestade e Ele não acalma. Ele alegra minha alma. Desceu lá da glória e deu vitória. Só por me amar. Se tu precisa, chame por Ele. Ele te ouve, te atende, é fiel. Manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá.
Esse tempo, falte não pra salvar o entre a terra, é poderoso, mandou pra me guardar. Não tem tempestade, não. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem que tem formar. É poderoso, mandou pra me guardar. Não tem tempestade, não. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Me deu vitória, só por me amar. Mas desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Jesus, 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 desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Oh, bendito é o nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua nuvem de glória que já está sobre nós. Obrigado por essa doce e gloriosa presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Nos ajuda todo dia. Hoje alguém falou seu nome para mim. Que você está sofrendo tanto assim. O coração está em pedaços. Foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito e grita, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filho, vou te socorrer. Todas eu vou te levar. Sou o teu Deus, é só o teu nome. Sei que os sonhos, meu Deus, está sozinho e entregue a solidão. Vai ser que tudo pode, tudo vir. Neste momento vou abençoar você. Você crê que Ele pode te abraçar aí agora? Ele enche este lugar com a presença dEle, com a sua glória também. Ele enche a sua vida da sua presença. Ele derrama sobre este lugar a sua glória. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido,
vai vivendo iludindo, fantasia. E a começar entre o cais, soltado pelos vendavais, chora o peito cantar, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer, roda assim, eu vou te levantar. Sou teu Deus, é só meu nome. Eu sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue, mas sou Deus, tudo posso neste momento. Ele vai abençoar você, vai abençoar você. Oh, como Jesus é bom, como Jesus é bom. Queridos, vamos ler a palavra de Deus nessa manhã, nessa tarde. Nós vamos ler a palavra de Deus nesta tarde com alegria. Que bênção é sentirmos a presença de Jesus. Como é bom sentirmos o abraço do amigo fiel. Como é bom sentirmos o carinho, o acolhimento. Como é bom sentirmos que Ele está nos pegando no seu colo, mesmo nos momentos que parecem tão aflitivos, que parecem ser às vezes momentos em que a alma está em sequidão, em tempos de escassez. Aí Ele traz seu refrigério, Ele traz seu orvalho, traz suas chuvas para molhar a nossa alma. E que bom que Ele nos acalma, nos tranquiliza. Padacando como vitiergas das neorier anda caixa vivando de quias. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sinto o abraço do amigo Jesus neste momento aqui. Você talvez não possa ver, mas há uma nuvem da glória dele sobre a sua vida. A presença do doce Espírito está em você e a cavode, que a glória de Deus está sobre a sua vida. Deyeriambi oboriada devas da cando comomias evenio aio ihe demitiasemi vanyorgia evaiasemi. Ele está conosco neste dia. Jesus é grande. Jesus é grande. Não tem nada que impeça o trabalhar dele sobre a vida daqueles que nele confiam.
Queridos, eu quero ler dois textos que eu vou usar como base para a temática dessa semana. E eu vou voltar à leitura no livro dos Salmos, Salmo de número 149, o verso 2. Salmo de número 149, o verso 2. Na primeira parte desse salmo, desse verso 2, que diz assim: alegre-se Israel naquele que o fez. Alegre-se Israel naquele que o fez. Veja João, no capítulo 16, que é um texto que eu gosto muito de citar e compartilhar com alguns irmãos e irmãs que pedem uma palavra. A gente sempre gosta de compartilhar esse versículo, mas às vezes a gente lê o verso, passa por ele e não percebe a força que está revelada das palavras de Jesus neste versículo ou nesse texto. Porque o texto em si, ele se revela a partir do verso de número 20 até o 24. Mas eu quero ler o verso 24 apenas, quando Jesus diz aos seus discípulos assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Eu vou ler novamente, conforme uma outra tradução diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. No Salmo 149 há um convite para que Israel se alegre naquele que o fez, mostrando que para aqueles que pertencem ao Senhor há uma alegria reservada, há uma alegria preparada, há uma alegria estabelecida sobre seus corações, sobre suas vidas. Vem Jesus e está ensinando aos seus discípulos, compartilhando com ele o que seriam as suas últimas mensagens, suas últimas palavras, seus últimos mandamentos e princípios, e diz para esses discípulos que estão com ele sobre as aflições do seu tempo, e ele diz: no meio dos dias difíceis, dos tempos difíceis, vocês lembrem-se que todo o processo de luta, de dificuldades que vocês enfrentam é como uma gestação de uma mulher grávida. Há muitas alterações, há muitas transformações, há muitas coisas acontecendo, e vocês precisam levar em consideração que chega o tempo em que a criança, o projeto, um sonho vai nascer, e quase sempre, disse Jesus, entre o verso 21 e 22, as dores aumentam. E ele diz: se vocês perceberam que a dificuldade está maior nesse tempo, é porque vai nascer. Os projetos, os sonhos, as promessas, as coisas grandes que Deus tem com vocês, para vocês e através de vocês. E por isso eu digo, no verso 24 ele fala: nada pedistes em meu nome. Eu vou dar a vocês a senha, e a senha é o meu nome para falar com o Pai. Falem com ele e usem o meu nome para sacar do depósito da graça o que vocês precisam. Porém, lembrem-se que vocês têm que pedir e pedir insistentemente, para que a vossa alegria ela seja
completa. Para o povo de Israel, no Salmo 149, ele fala de uma alegria presente, que já está. Para os discípulos, Jesus fala de uma alegria que virá se eles pedirem, clamarem, buscarem. E o Espírito do Senhor ainda, nesta manhã, ministrou ao meu entendimento, ao meu coração, para compartilhar uma palavra profética durante toda essa semana. E a palavra profética que eu quero compartilhar essa semana vai estar muito focada na sua família, na sua casa, porque há uma mudança, há um novo tempo, há coisas de Deus que estão por vir. Quase sempre a gente tem ministrado isso, porque o nosso coração está cheio de convicção de que, independente de o mundo estar pegando fogo, para aqueles que confiam e esperam no Senhor, haverá uma alegria sobre a sua casa. E é isso que nós vamos compartilhar durante toda essa semana. Haverá alegria sobre a sua casa. Haverá alegria sobre a sua família. Nós estamos falando de um tempo em que a gestação está ficando mais difícil na visão de Jesus. Jesus deixou isso claro, que haveria um tempo em que a gestação, o nascer dos sonhos, o nascer de um reavamento, o nascer de um avamento, o nascer de um novo tempo, ele ficaria mais difícil. Ele diz: quando as dores aumentarem sobre a terra, vocês lembrem que vocês têm um Deus lá em cima que fará com que a vossa alegria seja completa. Então ele fala da alegria que já está em nós, porque essa alegria em si é descrita a partir, inclusive, do livro dos Salmos, inclusive lá no Salmo 51, como essa alegria da salvação. É a alegria que está, nós temos o Espírito Santo, nós temos vida de Deus, nós fomos justificados, fomos reconciliados, fomos recuperados, fomos alcançados pela graça. É a alegria que está em nós, mas a alegria de coisas que você deseja que sejam realizadas na sua vida, que estão por vir. E essas são aquelas que nós vamos estar ministrando com muita propriedade a partir da palavra durante toda essa semana. Haverá uma alegria sobre a sua casa. Haverá alegria sobre a sua casa. Eu sei que há muita insegurança pairando sobre a terra. E nada do que a gente vê, ouve e recebemos como informação através dos noticiários está fora do que Jesus avisou, do que Jesus disse. Mas ele deixa claro que aqueles que estão no Senhor sempre estarão guardados, amparados, e a sua vida continuará debaixo de uma proteção, de um cuidado especial da parte de Deus. Então eu quero já começar compartilhando rapidamente aqui uma palavra com você, a partir já desses textos aqui, mas eu quero ler com você no segundo livro dos Reis de Israel, segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 4. Haverá alegria sobre a sua casa. O Senhor diz: alegre-se, Israel. Por que, Senhor? E aí eu pego as palavras de Jesus: porque se vocês clamarem, haverá alegria sobre a casa de vocês. E a alegria não será pela metade, ela será completa. Eu não sei se você crê que o Senhor pode te conduzirá para um tempo de alegria completa, de realização completa, de realização plena. Mas eu creio no que eu estou profetizando, que o Senhor surpreenderá a sua casa, o Senhor surpreenderá sua família. Segundo Reis, capítulo número 4,
A palavra de Deus nos coloca aí diante de um tempo interessante na vida de uma mulher que, junto com seu marido, ela ficou observando os passos do profeta Eliseu. Eliseu passava por ali, na região de Sunem. Ela viu Eliseu passando por algumas vezes e, junto com seu marido, levando em consideração a vida estável que eles tinham, não só como casal, não só como família, como lar em si, mas como, digamos assim, grandes empresários daquela região, porque eram pessoas que tinham posses, tinham terras, tinham recursos, viviam uma vida abençoada e abastada, uma vida muito feliz e próspera, do ponto de vista material. E eles viram o profeta de Deus passando ali e disseram no próprio coração deles: vamos fazer o seguinte, vamos preparar um lugar para o profeta, quando passar por aqui, ficar. Isso porque a visão que eles tinham do pregador Eliseu, do pastor Eliseu, ali, né? Da visão que eles tinham daquele ministro de Deus, era uma visão alicerçada, primeiro, em honra, segundo, alicerçada na visão e no discernimento que o Senhor lhes dava da autenticidade do ministério de Eliseu. Porque o ministério de Eliseu não é um ministério que começou em Eliseu. Ele é um ministério que começou em Deus e nos planos de Deus, que revelou-se, inclusive, na vida de Elias e, consequentemente, daí para frente, colocou Eliseu dentro dos seus planos como substituto do profeta Elias, considerando que aquele tempo não era um dos tempos mais fáceis, porque a gente está falando da família de Acabe reinando e a gente está falando também, não é, principalmente, da existência de uma figura emblemática no que diz respeito a instrumentos de Satanás sobre a terra, que era Jezabel, a qual viria a pagar um alto preço pelas coisas que fez com profetas de Deus, com instrumentos de Deus e com o coração do povo de Deus, influenciando-os para que eles pudessem deixar de adorar unicamente a Deus para adorar a Baal, a Aserá, enfim. Mas a visão desse casal com relação a Eliseu também era uma visão alicerçada não só em honra, não só no discernimento da autenticidade do ministério dele, ou seja, o ministério dele era um ministério confirmado por Deus, agraciado por Deus, uma vez que é um ministério que começou em Deus, revelou-se também na pessoa de Elias e, consequentemente, das mãos de Elias, houve uma ministração também sobre a vida do Eliseu. Porque foi Deus quem disse, em 1 Reis capítulo 19, a Elias: olha, tem 3 nomes aí que eu estou colocando aqui na lista e você vai ser um instrumento para ungir esses 3 homens. E havia ali o nome de um Jeú, de um Azael, e o outro era de Eliseu. E aí havia um para reinar sobre a Síria, se não me falha a memória, o outro ele exerceria autoridade sobre Israel. Mas a pergunta de Elias seria: e o Eliseu? Ele vai reinar aonde? Deus disse: não, ele não vai reinar. Ele vai ser profeta no teu lugar. Mas eles também viam Eliseu não só pela honra e o discernimento, mas também por aquilo que eles, eu diria, sentiam no coração. Logo, eu estou falando de um casal que a visão deles estava alicerçada também na sensibilidade espiritual, de modo que eles podiam, olhando para o outro, identificar que quem passava por ali era alguém que merecia o carinho deles, o cuidado deles, o zelo deles, o amor deles. Essa atitude desse casal atrairá sobre eles uma grande bênção.
Embora eles vivem desafios na sua jornada, mas uma grande bênção viria para a mão deles. Então eles fizeram um quarto, você lembra, eu já falei aqui tantas vezes, que eles colocam uma mesa, uma cadeira, uma cama, um candeeiro, e diz a Eliseu, aqui está o teu lugar. Isso foi algo muito proveitoso, isso foi algo muito produtivo e abençoador para a vida de Eliseu, uma vez que ele passava por aquela região e tinha ali onde reclinar a sua cabeça, descansar e onde gastar tempo buscando ao Senhor. É claro que com o quarto vem toda a provisão, porque eu penso que o que Eliseu veste vem também com o apoio deles, o que Eliseu come vem com o apoio deles, porque Deus decidiu providenciar na vida de Eliseu através desse casal, através desse instrumento, que se colocou para dizer a ele, nós estamos aqui à disposição. E chega um momento que Eliseu diz, o que é que eu posso fazer por esse casal? E ele chama Geazi, Geazi fica ali com ele e diz, olha, pelo que me consta, eles não têm filhos. Então Eliseu diz, vai lá, chama ela. E chamou a mulher. E quando ela veio, ele profetiza sobre ela que a seu tempo, ou dentro de um tempo, ela teria um filho. E quando chegou esse tempo, essa mulher teve um filho. Está em 2 Reis 4, a partir do verso 16. Ela ainda resistiu, porque ela diz a ele, olha, eu sou uma mulher benquista, uma mulher abençoada, uma mulher feliz junto com a minha casa, logo te digo, não tem necessidade nenhuma de que tu venhas a profetizar isso sobre mim. Meus dias são dias que têm se passado rápido, e não tem necessidade alguma de que tu digas para mim de que eu vou ter filho. E ele diz, você vai. Deus vai te compensar por aquilo que você fez. Deus não fica devendo nada para ninguém. Boas atitudes, boas sementes sempre trarão a seu tempo grandes colheitas. E aí nós observamos no verso 17 que o texto diz que concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Agora, quando lemos a partir do verso 17, algumas coisas também acontecem aí, e é isso que eu quero que você atente. Veja, verso 17 diante. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Verso 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Ou seja, está doendo a minha cabeça. Então disse o pai dele disse a um dos seus moços ali, olha, vai lá, leva ele rápido para sua mãe. Verso 20, e ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. E ela não quis preocupar, né, excessivamente seu marido. Então ela se prepara, vai ao encontro do homem de Deus. Chega lá, acontece toda aquela situação de Geazi vir até ela perguntando se vai tudo bem, e ela diz, vai bem comigo, vai bem com meu marido, vai bem com meu filho. Só que ela chega aos pés de Eliseu e cai aos pés dele chorando. E no verso 28 diz, e disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me engane. Então Eliseu manda Geazi lá. Geazi foi e tentou trazer o menino à vida de volta, trazer o menino de volta à vida, e não conseguiu. Então Eliseu foi lá.
Veja o verso 32. Preciso correr por causa do tempo. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir. E novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geás e disse: chama esta sunamita. Ele a chamou. E ela veio e disse: toma o teu filho. E o que é que ela faz? Verso 37. E entrou ela, se prostrou a seus pés e se inclinou à terra. Tomou o seu filho e saiu. Mas não saiu da mesma forma que ela saiu a primeira vez quando ela entrou no quarto de Eliseu. E 3 coisas a gente precisa considerar com relação a esse texto. A primeira é a hora da tristeza, ou o tempo da tristeza. A segunda é a hora da alegria e o tempo da alegria. Porque esses 2 tempos estão presentes nesse texto. E é interessante que, quando se fala desse tempo da tristeza, o próprio capítulo 4 diz que era meio-dia. E pelo que me consta, a gente está aí já 13 horas. Mas meio-dia foi o horário que a gente começou. A hora da tristeza, para ela, foi o meio-dia. Porque a profecia de Eliseu sobre a sua casa se cumpriu. Tu abraçarás um filho. Ela viu o filho vir de Deus como bênção para a vida dela. Passou por todo o processo de gestação. Gerou o menino, pegou o menino nos braços, viu o menino crescer. Agora esse menino já está com uma idade em que ele sabe um pouquinho das coisas e de como funcionam as coisas no ambiente de vida da sua mãe e do seu pai, principalmente quanto ao trabalho deles. E ele diz: eu vou lá no campo, vou falar com o papai. E foi, quando chegou, do nada, naquele período em que era para ser um período de alegria da colheita, a Bíblia diz que ele sente dores na cabeça. Nós não temos detalhes sobre isso, mas se entende que se era uma dor de cabeça que o levou à morte, não era algo tão simples. Porque ele, naquele momento que sente as dores, nós lemos, o pai diz: leva para a mãe. E o horário que esse menino volta a se encontrar com a mãe, que é o meio-dia, se transforma no horário e no tempo da tristeza. Escute. Por mais que a sua casa seja alvo de promessas, por mais que a sua casa seja uma casa marcada por Deus para gerar, por mais que a sua casa seja uma casa marcada por Deus, por bênçãos, pela visão que Deus tem da sua casa como uma casa generosa, liberal, acolhedora e abençoada. Para cada lar, para cada casa, que Deus está envolvido com elas, sempre há um tempo que vem para confrontar a fé, que vem para confrontar o coração, que vem para confrontar a estabilidade dessa casa. Esse tempo é o tempo da tristeza, e sempre que se fala de tristeza na Bíblia e choro, sempre se atribui a um tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo, e aí ele descreve que há esse tempo, que é um tempo difícil,
E eu sei que para cada um tem o seu horário, porque tem gente que chora nas madrugadas, tem gente que chora pelas manhãs, tem gente que chora pelas noites da vida, há gente que chora. Esse final de semana foi uma tristeza para o coração de famílias e lares, por tragédias que ocorreram, e a gente, como ser humano, sente a tristeza de muitas famílias, né, que foram aí lamentavelmente atingidas por situações onde filhos, parentes viveram tragédias, e a nossa oração é que Deus traga sobre esses coraçõezinhos o seu consolo, o seu conforto, a sua força, o seu abraço e sustente. Mas há muitos que tiveram esse final de semana uma manhã de choro, uma tarde de choro. Para essa mulher, o tempo dela foi marcado ao meio-dia. Foi ao meio-dia que ela viu aquilo que ela abrigou no ventre cair aos seus pés. Foi ao meio-dia que ela viu aquilo que foi gerado como promessa sobre a vida dela cair aos seus pés. Foi ao meio-dia que ela viu algumas coisas acontecerem ao longo do tempo como bênção de Deus, até o momento em que esse menino cai aos seus pés. E tudo parece virar do avesso. Porque o que se percebe no texto lido é que não estava no script dela. Não estava na sua programação. Pegar o filho morto no braço, entrar no quarto do profeta Eliseu, ir para o Monte Carmelo, nada disso estava na programação aquele dia. Mas são tempos e horas que a gente quase sempre não programa, não projeta, e acabam às vezes assolando a vida da pessoa, do ser humano. E quando isso acontece, se precisa, no mínimo, aprender algumas coisas com as atitudes dessa mulher, uma vez que eu sei que haverá uma virada de chave na vida dela. Porque ela vai sair desse tempo do meio-dia da tristeza para uma reviravolta, para uma virada, para uma mudança, a qual o próprio Deus vai estabelecer para a alegria da sua casa. Mas até essa mudança acontecer, nós percebemos essa mulher se movimentando no meio deste tornado, no meio desse redemoinho, no meio deste rebuliço, no meio dessa situação. E o que é que a gente percebe que ela faz? Bom, ela busca se manter emocionalmente, na medida do possível, no seu lugar de autocontrole. Eu acho isso interessante porque ela consegue falar com o marido e não expressar. Pedir para um dos servos daquela fazenda preparar o jumento e não expressar. Ela consegue sair daquele território onde ela é extremamente conhecida sem que ninguém perceba nada do que está acontecendo com ela. Ela consegue chegar ao Monte Carmelo, falar com Geazi, e Geazi, que estava acostumado a andar com Eliseu, não discernir nem perceber nada. E detalhe, o próprio profeta Eliseu diz que Deus não lhe mostrou o que estava acontecendo. Ela se mantém no seu lugar de autocontrole, porque quando a gente lida com esse tempo da tristeza, a tendência é nos jogarmos ao chão, nervosos, tristes, desesperados, ou nos isolarmos, ou vivemos algumas outras coisas que não são aquelas que o Senhor, de alguma forma, quer para a gente. Mas fazem parte da vida, fazem parte dos processos da vida e fazem parte
do tempo de aprendizado nessa vida. Mas ela se mantém no seu lugar de autocontrole. É a ideia de você não perder o seu equilíbrio. É não se deixar levar nem vencer pelas coisas, sabendo no seu coração que tudo uma hora vai passar. Porque nada é para sempre. Tudo passa. E uma hora vai passar mesmo. Segundo, eu percebo na vida desta mulher que ela é alguém que revela que está em dias em que essa tristeza bate a porta dela, disposta a se movimentar, mas sem fazer muito barulho. Em outras palavras, é não transformar a perda em algo que cause um movimento gigantesco na sua vida, ao ponto de encher a casa, ao ponto de todo mundo ficar falando, ao ponto de ter uma série de pessoas comentando. Não, ela simplesmente vê cair aos pés, leva para o quarto de Eliseu e ela fica como alguém que entende que precisa se mover. Levou para o quarto do profeta, prepara o jumento, vai até o encontro do profeta, sobe ali para o Monte Carmelo, chega aos pés do profeta, e toda a movimentação dela, e o único momento de choro excessivo é quando ela se prostra aos pés do profeta Eliseu. E aí ela diz: eu não disse para não me enganar, eu não pedi filho. E aí vai fazer aquilo que um ser humano normal e natural ele faz, expressar a sua dor. Todavia ela o faz no lugar certo, no tempo certo, diante da pessoa certa, e não fazendo com que aquilo se transforme em algo muito maior do que verdadeiramente era. Por quê? Porque quem passa por esse momento do meio-dia da tristeza, como você já passou, e isso a partir de agora, em nome de Jesus, será uma página virada na sua vida. Quando se passa por esse momento, a tendência de verdade é transformar tudo em algo maior, só que nesse momento, quem tem as convicções necessárias de Deus no seu coração, olhará para isso como quem diz: eu sei que o que eu estou vivendo, eu sei que aquilo que eu estou provando é apenas algo passageiro diante de uma verdade que eu carrego. Eu tenho uma promessa de Deus na vida. Eu tenho uma palavra de Deus sobre mim. E é isso que essa mulher faz. Ela se mantém no seu lugar de autocontrole. Ela não permite que aquilo que parecia ser muito grande se transforme em algo maior, fazendo com que aquilo transforme a vida dela, o ambiente dela, num ambiente de muito barulho. Não, ela simplesmente quer as coisas tranquilas, calmas e serenas. E se tiver que chorar, ela vai chorar no altar. Se tiver que gritar, ela vai gritar no altar. Mas ela não vai deixar que ninguém, a não ser gente que tem negócio com Deus de verdade, saiba do que ela está passando. Eu gosto disso porque o marido era alguém que deveria tomar ciência do que estava acontecendo, mas ela o poupa, porque era o tempo da colheita. Ela sabe que ele estava com uma série de coisas na mente dele para fazer e resolver. E ela não sobrecarrega, ela entende. A promessa de Deus veio a mim e é de mim que vai fluir o que tiver que fluir, como ação, como posicionamento, determinação, busca. Tudo vai fluir de mim na direção dessa promessa. Então ela foi aos pés de Eliseu,
chorou, se derramou. Eliseu olhou e diz a Bíblia que ele tomou o seu cajado, colocou nas mãos de Geazi e disse, vai lá, ministra sobre o menino. E o Geazi tomou o cajado e foi na frente dela. Ela olha para o Eliseu e ela faz uma terceira coisa. Ela diz ao Eliseu, eu não vou para casa se você, Eliseu, não voltar lá comigo. Você vai comigo. Essa insistência dessa mulher é algo que me deixa espantado. É algo que me deixa profundamente admirado. Porque a insistência dela, a perseverança dela, a insistência dela, é a insistência de um coração que diz, eu sei onde tudo começou. E se tem uma coisa que ela decide fazer nesse meio-dia da sua tristeza, é não se afastar da fonte. Porque nesse tempo de tristeza, tem gente que se isola de tudo, inclusive da fonte. Eu estou falando porque quando Eliseu falava aqueles dias, debaixo da autoridade de Deus, Deus estava falando. E quando Eliseu ministrou sobre ela que ela teria um filho, ela soube, foi Deus falando na boca dele. A fonte está ali. Foi ela quem preparou junto com o marido o quarto para trazer a fonte para cima da casa, porque aquele quarto ficava sobre um muro naqueles dias. Ela colocou Eliseu para habitar na parte mais alta, ou seja, sobre ou acima da sua casa. Ela estava dizendo à fonte, eu quero que a fonte esteja por cima, ou acima da minha casa. Por que você acha que em vez de, na atitude dela de pegar o menino morto e levar para o quarto de Eliseu, ela não levou para o quarto dela? Porque ela sabia que ela abrigou a fonte ali. E aqui eu preciso dizer a você que nesses momentos que parecem ser o tempo da tristeza, você precisa entender que não pode se afastar da fonte. Em João, no capítulo 7, verso 37 diante, Jesus estava numa festa e ele disse, quem tiver sede, venha a mim e beba, ele é a fonte. A samaritana, conversando com ele, disse a ele, como é que tu vais me dar água se tu não tens nem cântaro, nem corda para tirar? E Jesus, com outras palavras, diz para ela, olha, para beber da fonte de Jacó se usa recursos humanos, meios naturais, coisas terrenas. Mas para beber da fonte, o coração tem que se render, tem que desejar estar perto. E ela disse, então me dá dessa água. Ele disse, porque se você souber quem te pede água, você pediria da água que eu tenho para dar, e essa água jorraria dentro de você para a vida eterna. Ele é a fonte. E se você se vê num tempo da sua vida em que você diz, eu estou precisando viver um novo tempo na minha casa, na minha história, se aproxime da fonte. Foi de Jesus que veio promessas sobre a sua vida, promessas da palavra sobre a sua vida. Então se aproxime, se achegue e diga para ele, eu não vou abrir mão de estar perto, se eu me mover daqui, é contigo. Não importa como está lá, se é para ir, se é para me mover, eu me moverei contigo. Se é para ir, se é para me mover, eu me moverei em ti. Se é para ir, é para me mover, eu me moverei a partir do que o Senhor estabelecer, Jesus.
Eu não vou me afastar da fonte. O que essa mulher disse a Eliseu era isso. Eu ouvi as promessas da tua boca e eu disse, eu não quero, mas você decidiu em Deus ser canal de Deus para a minha vida e para o meu coração. Logo eu estou dizendo, eu não vou abrir mão de estar perto da fonte. Se é para descer para casa, a fonte vai ter que vir comigo. É por isso que o Geazi, ele vai lá e não dá certo. Porque o Geazi não era a fonte. Não foi da boca do Geazi que saiu a profecia. E é claro que quando eu falo do Eliseu como a fonte, é porque Eliseu está ligado ao Deus vivo. E é claro que a fonte é Deus. Mas jorrou essas águas da fonte através de Eliseu. Então Geazi vai lá e não funciona, porque só funcionaria com Eliseu. A fonte tinha que invadir o quarto. É por isso que Deus pega essa mulher junto com Eliseu e vai acompanhando. Quando ela chega naquele quarto, quem sabe abriu a porta e disse, entra, profeta, está ali, na tua cama. Eliseu fecha a porta, se coloca sobre o menino. Algumas traduções nos fazem entender que ele se levanta e se coloca, se levanta, se coloca, e ele se move sobre aquele espaço. Quem sabe saiu um pouco, desceu lá embaixo da casa, deu uma andada, voltou lá para cima e disse, agora vai. Quando ele se coloca sobre o menino, a Bíblia diz que o menino ressuscitou. E o que é que ele faz? Como a fonte jorrou dentro do quarto, ele manda chamar aquela mulher e entrega o filho nas mãos dela. A partir dali, a alegria, ela volta para aquela casa. Porque Deus não deixará as coisas terminarem no meio-dia da sua tristeza. Para cada hora de tristeza, Deus sempre tem um tempo de alegria para o seu lar. E eu quero profetizar em nome de Jesus que se a sua movimentação é aquela de alguém que ainda permanece no lugar onde você tem o controle sobre a sua própria vida, ou seja, tem autocontrole, você tem um domínio próprio, você não está deixando as coisas se tornarem, em segundo lugar, maior do que parecem ser, porque você confia nas promessas de Deus. Se você está decidindo, neste dia, continuar perto da fonte e não sair de perto dela, prepara o coração para aquilo que Deus vai trazer sobre a sua casa. Prepara o coração para aquilo que Deus vai proporcionar à tua família. Porque Deus não vai deixar as coisas terminarem nesse meio-dia da tristeza. Talvez você viu muita coisa aí aos seus pés. Mas Deus tem um tempo glorioso por vir. Eu profetizo em nome de Jesus. Saúde dominando esta casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Um novo sorriso dentro desse lar. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo que quis causar desespero para transformar a história da tua família numa história barulhenta, causada pelas circunstâncias adversas, isso vai em nome de Jesus. Perder as forças, porque sobre a sua vida estão as promessas do Deus vivo. Deus está cuidando da estrutura da tua casa. Descansa o coração e fica perto da fonte. Deus vai fazer o que você não pode. A vida do menino está nas mãos dele, a vida da menina está nas mãos dele. A vida do homem está nas mãos dele, a vida da mulher está nas mãos dele, vai dar certo.
Ele não vai deixar nem você nem os seus passarem vergonha. Ele muda a situação, Ele muda a história. Creia que Ele pode. Eu não sei se você recebe pela fé esta palavra, mas eu profetizo em nome de Jesus que haverá devolução, que haverá restituição, porque Deus já plantou uma alegria aí dentro, e desta alegria de salvação que Ele trouxe para as realizações que Ele tem, é só uma mudança de tempo, e Ele já está trazendo essa mudança. Você não vai ficar mergulhada nesse marasmo. Deus vai colocar os seus pés para pisarem no mesmo chão que você pisou antes, só que aquilo que se fez ruim, amargo, se transformará em algo muito doce, glorioso. Esse final de mês ainda Deus começa a dar sinais. O segundo semestre desse ano será marcado por um movimento de Deus, porque para aqueles que confiam em Deus sempre haverá proteção e amparo. Para os que confiam em Deus sempre haverá proteção e amparo. Não importa o que aconteça sobre a terra, se você está perto da fonte, Deus vai trazer restituição para essa história. Ele sempre vai suprir, Ele sempre vai cuidar, Ele sempre vai mover. Eu estou profetizando nesta tarde. Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas gloriosas. Deus vai fazer coisas preciosas acontecerem. Eu estou profetizando, prepara o teu coração para as alegrias que virão. É o tempo de Deus mover as águas. É o tempo de Deus abrir as portas dos céus. É o tempo de Deus mandar as chuvas. É o tempo de Deus soprar um vento diferente. Ah, como o teu coração verá a mão de Deus agindo sobre a casa. Deus vai abençoar. Tem coisas querendo acontecer para atrapalhar os negócios, mas não vai ter força, porque o Senhor é aquele que é a proteção da tua casa. Recebe esta palavra, porque tu vais agradecer dentro de um tempo e vais dizer: Deus mudou a história dos meus, porque a alegria dos meus Deus fez ser completa. Tua alegria não será pela metade. É por isso que ele diz no Salmo 149, alegra-te, Israel. Porque Deus não faz as coisas para deixá-las sem serem concluídas ou concretizadas. Deus vai fazer. Deus vai concluir o que começou. Vê como as portas vão abrir. Vê como Deus mostrará a fidelidade dele nesse negócio. Vê como Deus vai trabalhar. O que tu não vistes até agora, tu verás o Senhor fazendo, o Senhor movendo, o Senhor trabalhando, o Senhor construindo, o Senhor renovando. Não vai terminar mal com o mal que aconteceu, porque o Senhor vai transformar toda essa situação em coisa boa na sua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra, porque a semana está começando para um tempo de alegria sobre os seus. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, uma vez mais, te agradecendo pelo Teu amparo, Teu cuidado, pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas e pela Tua palavra que, uma vez lançada,
ao coração, ela não volta para ti vazia. Eu sei que a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E eu creio no teu movimento em benefício de gente que está clamando neste dia. Porque tu tens preparado para casa, tu tens preparado para a família um tempo surpreendente. A provisão e os sinais serão muitos, Senhor, porque este tempo é chegado. O que foi tirado, arrancado, quebrado, partido, tu vais restaurar e restituir tudo isso. Teu nome será glorificado e tu vais mostrar uma vez mais que não tem caminhos pelos quais os teus filhos trilhem, que o Senhor não esteja nesses caminhos revelando em todo o tempo que o Senhor é maior do que tudo. Por isso, vê estes que disseram ao Senhor hoje: eu não vou sair de perto da fonte, porque é tempo das águas jorrarem. Faz a tua obra sobre as casas, sobre os lares. Contempla, ó Deus, cada pedido de oração. Há pedidos pelos pais, pelos filhos. Há pedidos pelo casamento. Há pedidos pela loja, o comércio, a empresa, o escritório. Há pedidos múltiplos, ó Deus, que têm chegado por situações diversas, sejam na saúde ou outras questões. E nós sabemos diante de quem estamos. Nós estamos diante de um Deus que é capaz de fazer além disso sobre a vida dos seus filhos. Por isso nós clamamos, nós buscamos e te pedimos: faz a tua linda e preciosa obra na nossa vida. Surpreende os nossos corações com as tuas vitórias, as vitórias que esperamos, as vitórias que tu prometestes, as vitórias que tu dissestes com base na tua própria fidelidade, eu vou realizar. Vai agora movimentando as tuas mãos e abençoando cada lar, cada casa, cada família. Vai fazendo as tuas obras, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Faça coisas grandes. E o Elias vai entrando com saúde agora, vai entrando com vida agora, vai trazendo um tempo de alegria agora. Gente que está dizendo: Deus, está difícil essa situação para resolver. Gente que está apresentando causas diante de ti. Gente que está apresentando questões diante do Senhor, que somente o Senhor, pela sua infinita graça e maravilhosa graça, é capaz de surpreender e de mudar. Meu Deus, eu te peço nesta hora, contempla e faz, meu Deus, com que os teus filhos vivam, desfrutem e experimentem, ó Deus, grandes milagres ainda esta semana. Faz grandes milagres ainda esta semana. É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos por cada casa, por cada vida, por cada história, para a tua glória, para o teu louvor. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde debaixo da graça de Deus, uma ótima noite também debaixo da graça de Deus.
uma madrugada de vitória de hoje para amanhã também, debaixo da graça de Deus. Que o Senhor que cuidou de você mais uma vez durante toda esta manhã, continue cuidando da sua vida. Amanhã nós estamos de volta, se Deus quiser, em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, a partir entre 9 e 10 horas estaremos juntos, adorando ao Senhor, meditando na palavra, e vamos usar todo o tempo também em oração, buscando a face de Deus, intercedendo pelos pedidos de oração e crendo que a resposta de Deus já está liberada e nós veremos milagres, porque o Deus do céu vai trazer alegria completa sobre as nossas casas. Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus!